Agora, a gente vai trabalhar com um outro conceito, né? É o último conceito que a gente trabalha, então, dentro da ideia de variáveis aleatórias discretas, né? Que é o conceito que a gente chama de esperança matemática, tá? É um conceito que hoje em dia não se fala muito mais esperança, né? Ela tem outros sinônimos, que é chamada como valor esperado ou média, né, de uma variável aleatória. Né? Então, ou seja, se a gente está trabalhando com uma variável aleatória, né, com valores aqui, com variáveis que observam valores, né, possuem valores observados, então é de se tentar compreender que a gente pode estar esperando algo, né? Ou seja, eu posso pensar qual é o número esperado, né? Ou qual é o valor esperado de peças aprovadas no teste que vai surgir no nosso estudo, né? Então, a gente pode estar computando isso, né? Ou seja, em média, em média, qual é o número de peças aí que vai estar sendo aprovada no teste? Que, em geral, é isso, às vezes, que as indústrias aí querem saber, né? Porque tem toda uma questão que envolve um controle estatístico de qualidade. Então, vai surgir agora, então, alguns termos, né? Então, quando a gente falar sobre valor esperado ou média, né? Essa aqui é uma média da variável aleatória, tá, pessoal? Não é o x barra. O x barra, lembra, tá? Para não confundir. O x barra era a média dos dados, né? A gente coletava uma amostra, né? Aí a gente estudava os dados. Isso aqui é a média da nossa variável aleatória, porque, como vocês podem observar, a variável aleatória, nesse caso aqui, ela tem 0, 1, 2 e 3. Né? Então, eu posso pensar qual é a média, qual é o valor esperado dessa variável aleatória. Né? E não é somente somar os valores e dividir por 4. Por quê? Porque cada valor observado aqui está associado a uma probabilidade diferente de ocorrência, né? O 0 tem uma probabilidade muito baixa, o 1 um pouquinho maior, o 2 um pouquinho maior e o 3 maior ainda, né? Então, a gente não pode falar que o valor esperado é só somar isso aqui e dividir pelo número de observações que nós temos, tá? É um pouco diferente, né? Então, toda variável aleatória possui uma média, tá? E vai possuir uma variabilidade, porque esses valores estão variando e vão depender desses valores médios, né, que posteriormente depende de probabilidades, tá? Então, a ideia é um pouco essa agora, tá? E ela né, nada mais, nada menos que esse valor esperado é utilizada como uma quantidade resumo, né, para explicar o comportamento dessa variável aleatória, tá? Então, nós dizemos que a esperança matemática, ou o valor esperado, ou a média de uma variável aleatória x, que é denotado por esse termo aqui, tá, pessoal? É o E maiúsculo e o X maiúsculo, né? Lembra, o X maiúsculo representa uma variável aleatória. O X minúsculo representa o quê? O valor observado dela, né? Então, aqui, por que esse E? Porque vem de expectation, né? É a ideia de esperança, tá? Nesse sentido aí, tá? Do inglês, né? Então, olha só, para as variáveis discretas, ela é bem simples, é como se fosse uma média ponderada, porque ela é obtida multiplicando-se, então, cada valor observado pela sua respectiva probabilidade, e a gente soma isso, né? Então, a gente diz que para uma variável aleatória discreta, o valor esperado, ou a média, ou a esperança matemática, é o quê? É a soma de cada valor observado vezes a sua respectiva probabilidade associada, né? Ou seja, a probabilidade associada a esse valor xi aqui, né, observado da variável aleatória. Ou seja, a gente tem essa interpretação, né? Que a esperança ele é o valor médio que esperaríamos se o experimento, aí, se o estudo, né, continuasse sendo repetido várias vezes. Então, por exemplo, imagina que ao invés da gente só retirar lá 3, no nosso lote tivesse somente 3 pastilhas, tivesse, sei lá, N pastilhas, né? Se a gente fosse repetindo isso continuamente. Então, quantas peças nós esperaríamos que fossem aprovadas, né? Então, essa é a ideia do valor esperado, tá? Essa é a ideia de esperança matemática, né? Então, um conceito, ele é bem simples, né? A gente observa que como nós estamos pegando cada um dos valores e multiplicando
pelas respectivas probabilidades, é como se as probabilidades fossem pesos, né, pensando nas médias, como se fosse uma média ponderada, né? Então, é um pouco essa ideia, né, de uma ponderação dos valores observados com relação à sua média, e a gente vai multiplicar esse par aqui e está somando, né? Então, observem que para a gente conseguir encontrar o valor esperado, não tem como, a gente precisa saber qual que é a probabilidade associada a esse valor, ou seja, a gente precisa saber qual é a função de probabilidade. Então, a questão que a gente estudou, esse exercício que a gente estudou, não é, a gente observa o seguinte: quando a gente descobre qual é a função de probabilidade, a gente consegue construir o seu gráfico, a gente consegue encontrar qual é a função de distribuição acumulada, né? Consegue construir o gráfico para essa função acumulada e também consegue calcular o valor esperado, porque a gente vai estar combinando o produto, né, de cada um desses valores pela probabilidade e somar eles, tá? Então, por isso que faz a necessidade de compreender como que a gente encontra essas funções, essa função de probabilidade aqui, né? Bom, então vamos aqui tentar ver um exemplo, tá? Bom, antes do exemplo, na verdade, existe um outro conceito, né? Um outro conceito também para tentar resumir e mostrar qual é o comportamento da variável aleatória, né? Porque esse que é o nosso interesse agora. Existem inúmeras variáveis aleatórias dependendo dos fenômenos que a gente estuda, né? E é claro que o valor médio, o valor esperado, ele é muito importante. Assim como lá nos dados, lembra, na estatística descritiva, era importante o x-barra, mas ela era a única medida que a gente calculava? Não. Uma outra medida interessante, né, para a gente calcular é uma medida de dispersão, ou seja, a gente tentar entender qual é a variação desses valores observados, né? Só lembrando, pessoal, que essa variação ela não depende somente de cada valor que está aqui dentro, ela depende de cada probabilidade que está associada a esses valores, né? Então, a variação, lembra que é dada pela variância, né? Então, a variância, é a mesma ideia da variância do S quadrado, né? Lembra? O S quadrado era a variância amostral. O que a gente vai tratar agora é da variância da nossa variável aleatória. Então, só tem que tomar cuidado para não confundir, né? Para não misturar os dois lá, tá? Então, a variância, nesse contexto de variáveis aleatórias, representa o grau de dispersão, né, dos valores observados em relação à média, ou seja, em relação ao E de x, que agora a nossa média, o nosso valor esperado é E de x, tá? Então, a variância, nesse caso, ela tem uma notação diferente, a gente chama essa variante de var, né? Então, aqui representa a variância da variável aleatória x, e ela é dada dessa forma aqui, né? Ela é dada dessa forma, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como que a gente chega nessa solução, como eu entrei em detalhes do S quadrado, tá? Mas, de uma forma muito parecida, né? Porque a ideia é a mesma, a gente pode chegar numa solução mais simples para representar a variância dessa variável, né? Ou seja, deixá-la algebricamente mais simples, né? Ou operacionalmente mais simples para se calcular. E a gente observa que a variância pode ser descrita por meio dessa fórmula que está aqui embaixo, ó. A variância da variável aleatória é o quê? É o valor esperado, né? Ou seja, é a esperança da variável x elevada ao quadrado, tá? A gente já vai entender o que é isso, menos o e de x, que é o valor esperado que a gente calculou aqui atrás, né? Esse e de x, tudo ele elevado ao quadrado, tá? Né? Então, o que é esse e elevado a x quadrado? Tá? Esse e elevado a x quadrado é o seguinte, é o valor esperado, né, é o valor esperado dessa variável quando nós temos os valores observados dela, né, elevado ao quadrado. Então, qual que é a diferença do e de x para o e de x quadrado? É o seguinte, que se eu estou na variável aleatória elevando o quadrado aqui, então os valores observados naquela soma também ficarão elevados ao quadrado, tá? Observem que aqui só fica
elevado, né, que como se fosse x elevado a 1, então aqui eu tenho xi elevado a 1, né? Para quando eu coloquei um quadrado aqui, aqui também fica um quadrado, né? Então fica a somatória de xi ao quadrado aqui, vezes a respectiva probabilidade, né? Então, tendo esse valor aqui e tendo esse outro valor aqui, né, nós conseguimos aí, então, nós conseguimos calcular a variância. E a variância vai me dar esse grau de dispersão, né? Qual que é a variação aí, a variação desses valores que a gente observa, mas lembra que cada valor tem uma ponderação, né? Tem uma probabilidade embutida, tá? Em relação, né? Tem uma probabilidade embutida e a gente está avaliando, então, a variação em relação ao nosso E de x, né? Então, assim, a gente está tentando estudar, então, o comportamento da variável aleatória, né? Assim como a gente estudava o comportamento dos dados, né? Lá na estatística descritiva, a gente estudava o comportamento dos dados, né? Dos valores observados lá, que eram os nossos dados propriamente ditos. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que uma variável aleatória, ela está sendo olhada de um ponto de vista mais teórico, né? Ela está sendo olhada como uma função, tá? E a gente tenta, então, caracterizá-la também. Alguém pode perguntar, é claro que existem outras medidas, como, por exemplo, a gente tinha mediana, a gente tinha moda, existe isso aqui também? Existe, mas a gente não vai ter esse interesse, o nosso interesse é estudar a média, a variância e, consequentemente, o desvio padrão, não é, pessoal? Porque o desvio padrão, ele é o que dá, o desvio padrão é aquele na qual nos dá a interpretação. Lembra que a variância está elevado, ó, é um termo elevado ao quadrado dos dados não, dos valores observados aí, né? Então, a gente precisa tirar a raiz quadrada para ter interpretação. Então, o desvio padrão, né, a gente não tem uma notação, né, a notação que a gente coloca é as próprias iniciais, né, então fica aqui dp de x, tá, do desvio padrão de x, é a raiz quadrada da variância, então. Né? Então, o que a gente pode estar observando? Né? Então, observa-se que a esperança e a variância, a sua importância está na caracterização, né, da função de probabilidade dessa variável aleatória. Tá? Então, ou seja, na distribuição desses valores observados associados a uma probabilidade. Então, quando a gente conhece o valor esperado e a variância de uma variável aleatória, né, a gente observa que essa variável, ela fica totalmente caracterizada para a gente, né? Então, a gente tem todas as condições de ter caracterizado essa variável aleatória aí, né? Então, vamos ver um exemplo, tá? Vamos ver um exemplo aqui, que é o exemplo, voltando lá ao exemplo das pastilhas, tá? Então, no exemplo das pastilhas, né, a gente tinha, então, essa situação aqui, né? Nós tínhamos, então, os valores observados eram 0, 1, 2 e 3, né? E as respectivas probabilidades eram essas daqui, né? Para a gente encontrar, então, o valor esperado, qual é o valor esperado, né, de pastilhas que são aprovados no teste? Tá? Ou seja, em média, quantas pastilhas são aprovadas no teste? É isso que a gente está perguntando. Então, o que a gente tem que calcular? O E de x. O E de x é cada valor observado multiplicado, né, pela respectiva aí, probabilidade, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, nós temos o seguinte, tá? Então, olha só, então vamos calcular o valor esperado e a variância aqui, tá? Então, a gente é o valor esperado, né? Então, ou seja, cada valor observado, ó, o 0 vezes a probabilidade do x ser igual a 0, 1 vezes a probabilidade do x ser igual a 1, mais 2 vezes a probabilidade do x ser igual a 2, e por último, mais 3 vezes a probabilidade do x ser igual a 3. Tá? Aqui, esse primeiro termo, pessoal, nem importa qual que é a probabilidade do x ser igual a 0, né? Aqui vai ser 0, porque um número multiplicado por 0 dá 0. Né? E fazendo essa continha, então, substituindo as probabilidades, ó, fica 1 vezes aqui 0,096, mais 2 vezes 0,384, mais 3 vezes 0,512, né? Então, fazendo essa continha básica aqui, nós temos que o valor esperado, né,
ou a média dessa variável aleatória é 2,4 pastilhas, né? Então, essa é o nosso resultado. Então, a gente observa que, em média, né, qual é o número de pastilhas, né, que são esperadas que passem no teste? 2,4 pastilhas, né? Em média, 2,4 pastilhas passam nesse teste. E faz sentido isso, pessoal? Faz. Por quê? Porque lembra, pelo exercício, que cada pastilha tinha 80% de chance de ser aprovada. Então, é claro que a gente, a gente vai observar que tem uma chance maior, né, das pastilhas, tem uma chance maior de elas serem aprovadas do que reprovadas. Então, é natural esperar que seja, pelo menos mais do que a metade delas sejam aprovadas, né? Então, a gente espera aqui, ó, né, 2,4 pastilhas na média, né, num total de 3, tá? Então, aqui a gente observa como isso representa uma média ponderada pelas respectivas probabilidades, né? Já que a soma das probabilidades é igual a 1, né? Se a gente observar aí, tá? Então, a gente teria aqui os valores observados e os pesos aí, né? Seriam as próprias probabilidades, né? E isso nos dá, então, a média ou quanto que a gente espera de pastilhas que passem no teste, tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui, né, em como que calcula esse E de X, tá? Como que calcula essa média, esse valor esperado, né? É bem simples, tá? É só... A grande dificuldade, na verdade, é a gente estar obtendo essas probabilidades aqui, né? A grande dificuldade possa estar, talvez, no exercício anterior, né? Em que a gente tinha que já ter tem que ter, então, essa função de probabilidade, né, ou essa distribuição de probabilidade, tem que ter já essa tabela, porque se não tiver essa tabela, não tem como calcular esse valor esperado, tá? Beleza, então. Agora, o nosso próximo passo é estar calculando o quê? A variância, né? Para estar calculando o quê? Uma medida de posição e uma medida de dispersão, né? Então, para calcular a variância, olha só, a gente já tem meio caminho andado, porque o E de x aí para nós deu 2,4. A gente precisa encontrar, então, o valor esperado de x ao quadrado, tá? Precisa se encontrar aí o valor esperado de x ao quadrado, né? Bom, então, esse valor esperado, o que a gente vai fazer, né? Antes da gente determinar a variância, a gente precisa encontrar esse termo, né? Como eu falei para vocês, esse termo aqui é caracterizado, a única diferença é que a gente vai estar elevando agora cada valor observado ao quadrado, né? É a única diferença, tá? Então, primeiramente, a gente vai elevar esse termo aqui ao quadrado, tá? Então, como que fica o cálculo do E de x quadrado? É 0 elevado ao quadrado, né, vezes a probabilidade do x ser igual a 0, mais 1 elevado ao quadrado, vezes a probabilidade do x ser igual a 1, 2 elevado ao quadrado, vezes a probabilidade do x ser igual a 2, e, por último, 3 elevado ao quadrado, vezes a probabilidade do x ser igual a 3, tá? Então, observem que é basicamente a mesma ideia aqui, a única diferença é que os termos agora estão elevados ao quadrado, porque a gente o nosso interesse é estudar o valor esperado da variável aleatória elevada ao quadrado, né? Tá? Então, aí a gente faz essas contas, né? Aqui vai a mesma ideia, aqui a gente cancela, fica 0, né? O outro termo aqui fica 1 ao quadrado, que é 1, então vai ser o próprio 0,096, né? Ele se repete aqui. E o grande diferencial está nesses dois últimos, né? Que agora a gente tem 4 vezes 0,384, e depois nós temos 3 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 0,512, né? Totalizando aí 6,24, tá? Totalizando 6,24, né? E por fim, então, a gente calcula, né? Como que a gente calcula? A variância, então, ela é dada dessa maneira, ó. Ela é a esperança de x quadrado, né? Que é o 6,24, que está aqui, menos o E de x elevado ao quadrado, tá, pessoal? Aqui faltou um quadrado,
tá? Faltam 2 aqui, né? O e de x elevado ao quadrado, que o nosso e de x deu 2,4, né? Então, 2,4 ao quadrado, então, fazendo essas contas aí, né? Se a gente observar, 2,4 ao quadrado vai ser 5,76, né? Então, a gente faz 6,24 menos 5,76, isso é igual a 0,48, tá? Isso é igual a 0,48, né? Lembra, pessoal, que a variância não tem uma interpretação. Então, o que é interessante aí? Interessante a gente obter o desvio padrão, né? Obtendo o desvio padrão, o desvio padrão é retirar a raiz quadrada de 0,48, né? Então, se a gente fizer isso, a raiz quadrada de 0,48 vai dar 0,692, tá? Então, o desvio padrão, né, eu também não fiz essas contas, estou fazendo agora, tá? O desvio padrão dá 0,692, né? Então, ou seja, o que seria esse 0,692, né? É o desvio padrão, e esse sim tem uma interpretação, tá, pessoal? A gente pode garantir, então, né? Vamos só, deixa eu colocar aqui, tá? Para vocês, né? Então, aqui a gente tem, ó, 0,48, se a gente tirar a raiz quadrada, ó, dá 0, né, vamos aproximar aqui, ou 0,693, tá? Se a gente quisesse pegar aqui, né? Essas duas casas 28, a gente pode aproximar para 3. Então, teria 0,693. O que significa esse termo 0,693, né? O que significa isso em termos de interpretação? Significa o seguinte, né? Que esses valores observados, os valores observados, então, dessa variável aleatória aí, né? X, estão variando 0,693 em relação à sua média, em relação ao seu valor esperado, né? Então, a variabilidade dos valores observados, então, ou seja, a variabilidade do número de pastilhas que passam no teste, né? Vamos colocar mais o termo prático aí do problema. A variabilidade, então, a variação do número de pastilhas que são aprovadas no teste é 0,693 em relação ao seu valor esperado, em relação à sua média, que é 2,4 pastilhas, né? Então, essa que é a interpretação. Mas lembra que a gente pode interpretar de uma forma um pouco melhor, que seria o quê? Utilizando a ideia do coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação é o quê? Ele, claro, lá na estatística descritiva, ele é o quê? Ele é o S, que é o desvio padrão da amostra, dividido pelo X barra, que é a média da amostra. Aqui é a mesma ideia. O desvio padrão para uma variável aleatória é quem? O coeficiente de variação para uma variável aleatória é quem? É o desvio padrão dessa variável aleatória, dividido pelo E de X, né? Que é a média dessa variável aleatória, tá? Então, se a gente pegar esse valor do desvio padrão e dividir pelo nosso valor esperado, a gente vai ter, então, um coeficiente de variação, ou seja, a gente vai ter, em termos de porcentagem, o quanto que esse número de pastilhas aprovadas no teste está variando com relação à sua média, né, com relação ao seu valor esperado. Então, se a gente fizer isso, né, ó, pegar o 0,693, né, que é a aproximação do desvio padrão, e dividir pelo valor da média aqui, que é 2,4, ó, 2,4, isso é o que, ó, 0,28, né? Então, isso dá 0,28, vamos pela, ó, 0,289, tá? 0,289 é o desvio padrão, desculpa, é o coeficiente de variação. Então, nós poderíamos concluir que a variação, né, a variabilidade, então, a variação do número de pastilhas que são aprovadas no teste, né, essa variação acontece aí, né, em 28,9%, né, ou seja, eu posso dizer que a variabilidade, né, desse número de pastilhas, né, a variação desse número de pastilhas é o que? É 28,9% em relação à sua média, em relação ao seu valor esperado, né? Então, essa que é a variabilidade. Então, ou seja, existe aí
então uma variação 28,9%, né, para mais e para menos, com relação à sua média, né, do número de pastilhas serem aprovadas no teste, tá? Então, a gente começa aí a caracterizar todo o comportamento da nossa variável aleatória. E é justamente esse número de CV, né, de coeficiente de variação, que, em geral, as empresas querem, né? Porque elas querem um número mais palpável, mais interpretativo, para elas saberem o que está acontecendo, né? Você pode falar, olha, de 3, 2,4 em média aí estão passando no teste. Isso é alto. Mas qual que é a variação? Porque às vezes a gente tem uma média alta, né, próximo ao total de pastilhas que está no teste, mas a gente tem uma variação alta, né? Às vezes, o que acontece? Se eu tiver uma variação muito alta, isso significa que, na média, 2,4, mas pode ser que seja uma ou nenhuma pastilha passe, né? Então, quando você dá esse valor, olha, eu tenho uma variação de 2,9% em relação à minha média do número de pastilhas que passam no teste, dá para a gente ter uma ideia, né? Já dá para a gente ter uma ideia do processo, talvez, de fabricação dessas pastilhas, né? E investigar onde que essas pastilhas estão saindo defeituosas, né? Para elas não estarem passando no teste. E, evidentemente, sempre buscar a diminuição desses valores, né? De variabilidade. E sempre está aumentando esse meu valor esperado aqui. O interessante fosse que todas as pastilhas passassem no teste, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, tá? Então, eu quis fazer de uma forma mais completa, tá? Eu acabei não escrevendo no slide essas informações, mas acabei usando essa calculadora aqui, né? Para estar ajudando aí a não ficar só eu falando, né? Mostrar algum número e tal, né? Então, assim, tudo que a gente fazia em estatística descritiva, a gente pode fazer aqui, no sentido de que a gente está calculando a média pelo E de X, e a gente está calculando a variância pelo var de X, tá? Então, tem uma diferença muito grande entre E de X e X barra. X barra é uma média aritmética, tá? O S quadrado, que é a variância amostral, né, é o quê? É cada valor observado dos dados, né, menos o X barra elevado ao quadrado, a gente tem toda aquela soma lá. Enquanto que o var aqui, ele depende exclusivamente do conceito de média de uma variável aleatória, tá? Então, são coisas diferentes, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Alguma questão, algum comentário sobre esse exemplo, né, que eu acabei fazendo, né? Então, assim, a gente trabalhou num único exercício, basicamente todos os conceitos de variável aleatória, né, que era a construção da função de probabilidade dessa variável aleatória, a caracterização por meio da função de distribuição acumulada e os conceitos de valor esperado e variância, né, consequentemente, desvio padrão de uma variável aleatória, todos pelo mesmo exercício que reportava o número de pastilhas que são aprovadas num teste. Tá certo, pessoal? Bom, existem algumas propriedades tanto de variância, né, quanto de esperança, tá? Esperança ou... quando eu falar esperança, pessoal, entendam-se, são esses três sinônimos, né? Ou média, ou valor esperado, cada hora eu vou falar de um jeito, tá? Mas confesso para vocês que valor esperado e média da variável aleatória são mais usuais, tá? Do que esperança matemática. Hoje em dia, caiu um pouco... a gente fica falando de esperança matemática, mas vocês podem encontrar isso em muitos livros, textos, né? E tem muito material que ainda utiliza esse nome aí. Existem algumas propriedades, tá, que eu vou somente citar para vocês, tá? A gente não vai estar trabalhando diretamente com essas propriedades, mas é mais para vocês terem uma ideia de que existe, tá? Então, se a gente generalizar, né, pessoal, porque olha só, aqui, quando a gente trabalha com a esperança, a gente está usando a variável x. Quando a gente está trabalhando com a variância, dentro da variância, a gente usa e de x quadrado, né? A gente poderia ter outros termos aqui dentro? Poderia. Eu poderia ter x ao cubo, eu poderia, por exemplo, ter o logaritmo de x, poderia ter 2x mais 1, ter uma outra... Imagina que esse x quadrado é uma função qualquer, um f de x, né? Eu poderia ter outras funções aqui? Poderia ter o log de x, poderia ter x quadrado mais 4,
Poderia. Então, essas propriedades que eu vou enunciar para vocês é só para caracterizar, tá? É a gente generalizar uma função H. Então, ao invés de eu estar trabalhando com a esperança, com o valor esperado de x quadrado, e de 2x mais 1, né, a gente está trabalhando com uma função H qualquer, tá? Então, dada, então, uma variável aleatória discreta, tá, pessoal? Lembra que a gente está estudando variáveis discretas. O que são variáveis discretas? Aquelas que são provenientes de um processo de contagem, né? Então, as nossas variáveis, em geral, são 0, 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3, né? Porque pode ser números inteiros também, desde que sejam... desde que a nossa variável não tenha relação com o conjunto dos reais, né? E vamos supor que a gente conhece, né? Então, quem é a função de probabilidade dessa variável x, né? Ou seja, nós conhecemos qual é aquele quadro da variável x. A partir disso, a gente pode enunciar, né? Imagina que a gente está interessado, então, em calcular o valor médio, né? O valor, a média ou a esperança da função h. Então, a gente tem e de h de x, que é o que, então? Vai ser a somatória dessa função h aplicada, né, no ponto xi, vezes, né, a respectiva probabilidade. Então, é a mesma ideia de que nós calculamos aqui, né? Aqui a nossa função h era x², tá? E a gente aplicou, então, cada valor observado, né, no x elevado ao quadrado. Então, ficou 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, e assim sucessivamente, tá? Então, o cálculo da esperança ficaria como? Ficaria a somatória, então, desse h de xi, vezes a probabilidade, né, da variável aleatória observar o xi, né? E, sucessivamente, o que acontece? A gente tem outras propriedades, né? Porque, por exemplo, imagina que a minha função agora não é uma x², mas ela é uma função, por exemplo, como se fosse uma equação da reta, né? Fosse a x mais b, tá? A x mais b. Então, como que a gente trabalha nesse caso, né? Como que a gente trabalha nesse caso? A gente pode mostrar, pessoal, tá? Isso eu não vou fazer aqui, que o valor esperado para x mais b, algo que é interessante para nós é sempre, sendo a e b constantes, tá? Então, a e b são constantes quaisquer, né? O que importa para nós é sempre a esperança de x. Que eu quero? Sempre o valor daquilo que está sendo, daquilo que é aleatório. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que é constante pode sair fora da esperança. Então, A é uma constante, pode sair multiplicando fora, como está aqui, né? O B está somando, então eu posso dividir isso daqui como se fosse a esperança de A vezes X mais a esperança de B. E a esperança de uma constante, né? O valor esperado de uma constante é a própria constante, tá? Então, E de AX mais B é igual a A vezes o E de X mais B. Então, se eu tiver o cálculo do E de X, eu consigo calcular, né, o AX mais B. Porque é a mesma ideia, né, pessoal? É essa ideia aqui, ó. É como se a nossa função H fosse AX mais B. Então, aplicando o xzinho, né, na minha função H, a única coisa que ia reportar aqui, né, era o quê? Era que ia ficar como a única função aqui, o único interesse aqui da função h é a aplicação dos valores observados de x, então o a e b eles saem fora da esperança, tá? A mesma ideia aqui para variância, tá, pessoal? Só que para variância a gente observa algo um pouco diferente. A gente observa que esse a aqui, quando ele sai da variância, ele sai elevado ao quadrado, e a variância de uma constante é zero, né? Porque variância de um valor constante não tem variabilidade, né? Então, a gente escreve mais ou menos dessa maneira, tá? Então, assim, tem como demonstrar essas propriedades? Tem. Desculpa, pessoal. Tem como mostrar? Tem. Se vocês tomarem ali o livro do Bussab, aquele livro que eu enviei para vocês no início da disciplina, lá ele demonstra essas propriedades e até outras, tá? De interesse mais matemático, tá? Mas como eu falei para vocês, a nossa ideia aqui não é ficar preso muito aos conceitos matemáticos em si, é mais a gente estar aplicando, né, a teoria da probabilidade em problemas aí mais práticos, tá ok?
Então, eu só repassei essas ideias aí para vocês terem uma noção, né, de que, de fato, isso existe, tá? Mas, se vocês quiserem entender melhor todas essas demonstrações, sugiro que primeiro vocês tentem dar uma olhada no livro do Busabi, né? E se caso tiverem dificuldade ou quiserem entender mais mesmo, podem vir me procurar ali, né, me escrever, que eu faço essas demonstrações aí para vocês, tá ok? Bom, beleza, pessoal. Então, a partir disso, a gente vai fazer exercícios, né? Então, existem aqui 3 exercícios, tá? Em que existem 3 exercícios em que eu acho interessante eu acho interessante a gente estar fazendo, né? Então, o primeiro e o segundo exercício, eu vou pedir para vocês tentarem resolver eles, né? Para a gente discutir isso na quinta-feira, tá? Na próxima quinta, né? A gente tenta discutir esses exercícios aqui, tá? E quem conseguir fazer o primeiro e o segundo, né? Se quiser dar uma olhada no terceiro, pode ficar à vontade. O terceiro, ele é um pouco mais, ele é bem completo, né? E ele já não é tão direto quanto os 2 primeiros, tá? Se vocês lerem depois com calma, vocês vão ver que ele não é um exercício que não é tão direto, tá?